Existem muitas tradições que, ao longo dos séculos, foram sendo incorporadas à fé cristã, tornando-se praticamente dogmas para os fiéis. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que algumas dessas tradições, mesmo sendo amplamente aceitas, não têm qualquer respaldo bíblico. Elas foram desenvolvidas por costumes culturais, interpretações errôneas ou mesmo influências externas à doutrina cristã, mas acabaram ganhando força dentro do imaginário coletivo como se fossem verdades divinas. Isso acontece porque, em muitos casos, as práticas religiosas se entrelaçam com a cultura local e as necessidades de cada época. O resultado é a criação de rituais e crenças que, embora sejam realizadas com boa intenção, podem não refletir o ensinamento original das Escrituras Sagradas. Em nossa caminhada de fé, é essencial distinguir o que está fundamentado na Bíblia e o que não passa de invenções humanas. Afinal, a Bíblia nos ensina a buscar a verdade e a evitar doutrinas criadas por homens que possam nos desviar do propósito original da Palavra de Deus. Neste vídeo, vamos explorar 6 tradições muito populares no cristianismo que você provavelmente acredita que sejam bíblicas, mas que, na verdade, nunca estiveram na Bíblia. Prepare-se para se surpreender e talvez até mesmo para questionar algumas das práticas que você sempre considerou como parte legítima da fé cristã. Mas lembre-se, o objetivo aqui não é criticar a crença de ninguém, mas sim trazer à tona reflexões e encorajar o estudo aprofundado da Palavra de Deus. Afinal, como diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Antes de mergulharmos nessa lista, é importante reforçar que a tradição tem seu valor dentro da prática religiosa, desde que não se sobreponha à Bíblia ou contradiga os ensinamentos de Jesus. Portanto, ao analisarmos essas tradições, pergunte a si mesmo: será que elas realmente refletem a vontade de Deus ou são frutos de convenções humanas? Vamos descobrir agora. A história das tradições não bíblicas remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Durante esse período, a igreja começou a se expandir para além de Jerusalém, alcançando regiões da Europa, Ásia e África. Com essa expansão veio a necessidade de adaptar a mensagem cristã às culturas locais, o que muitas vezes resultava na adoção de práticas e crenças que não eram necessariamente bíblicas, mas que ajudavam a integrar os novos convertidos. Um exemplo clássico disso é o Natal, comemorado em 25 de dezembro, uma data que originalmente coincidia com festivais pagãos em homenagem ao Deus Sol. Mas a influência das tradições não parou por aí. Durante a Idade Média, a Igreja teve um papel central na vida das pessoas e, em muitos casos, usou sua autoridade para consolidar práticas que não estavam alinhadas com os ensinamentos bíblicos. Isso aconteceu, por exemplo, com a venda de indulgências, que prometiam o perdão dos pecados em troca de dinheiro. Embora amplamente condenada durante a Reforma Protestante, essa prática ficou enraizada durante séculos como uma forma de manipulação espiritual. Outro ponto importante a destacar é a influência das traduções da Bíblia e das interpretações feitas por líderes religiosos ao longo do tempo. Nem todos tinham acesso às Escrituras, especialmente antes da invenção da imprensa, e isso fez com que muitas pessoas dependessem exclusivamente do que era ensinado pelos líderes religiosos. Sem o acesso direto à Palavra de Deus, as pessoas aceitavam tradições como se fossem verdades bíblicas, perpetuando erros por gerações. Essas tradições não são exclusivas de um único grupo cristão. Tanto católicos quanto protestantes possuem práticas que, embora bem intencionadas, não encontram respaldo bíblico. A questão é que, ao longo do tempo, elas foram se tornando tão comuns que até mesmo estudiosos e fiéis bem informados podem acabar acreditando que elas fazem parte da Bíblia. Mas, afinal,
Quais são essas tradições? Vamos explorar cada uma delas nos próximos blocos. A famosa frase "ajuda-te e o céu te ajudará" é frequentemente atribuída à Bíblia, mas você sabia que ela nunca aparece em nenhuma parte das Escrituras? Essa expressão, na verdade, é originária da literatura clássica grega e foi popularizada no mundo ocidental por meio de obras como as de Benjamin Franklin. A ideia subjacente de que Deus ajuda aqueles que se ajudam é muitas vezes usada para justificar a importância do esforço pessoal, mas é um conceito que não reflete a totalidade do ensinamento bíblico sobre a graça divina. Na Bíblia, vemos inúmeras passagens que enfatizam o contrário, a dependência de Deus e não a autossuficiência. Um dos exemplos mais claros está em Provérbios 3, 5, 6, que diz: "Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas." Isso demonstra que, ao invés de confiarmos em nossa própria força, somos chamados a confiar plenamente em Deus. Além disso, a mensagem de Jesus também nos lembra de que a graça de Deus é um presente imerecido, não algo que conquistamos por nossos próprios méritos. Em Efésios 2, 8, 9, Paulo escreve: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." Esse versículo é uma resposta direta à ideia de que o esforço humano seria suficiente para obter o favor divino. A Bíblia ensina que Deus é soberano e age em nossas vidas mesmo quando somos incapazes de agir por nós mesmos. Então, por que essa frase se tornou tão popular e muitas vezes associada à Bíblia? A resposta está na sua capacidade de ressoar com valores culturais como o trabalho duro e a responsabilidade pessoal. No entanto, é essencial distinguir entre uma frase motivacional e um ensinamento bíblico. Embora a ideia de esforço pessoal tenha seu valor, ela não deve substituir a dependência e a confiança em Deus. Uma das tradições mais controversas e amplamente debatidas é a ideia do purgatório. Para muitas pessoas, especialmente dentro do catolicismo, o purgatório é visto como um local intermediário onde as almas passam por um período de purificação antes de entrarem no céu. No entanto, a ideia de um purgatório não tem uma base explícita na Bíblia. Essa doutrina foi desenvolvida ao longo dos séculos, especialmente por teólogos como Agostinho e, mais tarde, consolidada no Concílio de Trento, no século XVI. A doutrina se baseia, em parte, em passagens como Duns Macabeus 12, 45-46, que menciona orações pelos mortos. No entanto, é importante notar que esse livro faz parte dos deuterocanônicos, ou seja, está presente na Bíblia Católica, mas não é reconhecido pela maioria das vertentes protestantes como escritura inspirada. Além disso, mesmo no contexto de Duns Macabeus, não há uma descrição clara de um lugar chamado purgatório como é entendido hoje. A Bíblia ensina que, após a morte, o destino das almas é decidido com base em sua fé em Jesus Cristo. Em Hebreus 9:27, lemos: "E assim como aos homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Essa passagem sugere que não há um estágio intermediário de purificação, mas um julgamento imediato. A salvação, de acordo com o Novo Testamento, é garantida pela fé em Jesus, e não por méritos próprios ou por períodos de purificação pós-morte. Ainda assim, a ideia do purgatório ganhou força devido à necessidade de responder à questão do que acontece com as almas que não estão completamente puras, mas que também não são condenadas. Essa crença também serviu de base para práticas como a venda de indulgências, já mencionada anteriormente. Para muitos cristãos, no entanto, a noção de purgatório entra em conflito direto com a doutrina da graça e da salvação
pela fé, destacada em Efésios 2, 8, 9. Ao refletir sobre essa tradição, é fundamental perguntar: será que estamos nos baseando na palavra de Deus ou em interpretações humanas que foram adicionadas ao longo da história? O convite bíblico é confiar na suficiência do sacrifício de Cristo e em sua promessa de vida eterna para aqueles que creem. Outra tradição profundamente enraizada na cultura cristã é a celebração do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Todos os anos, milhões de pessoas ao redor do mundo comemoram o Natal como o dia em que o Salvador nasceu. Contudo, a Bíblia nunca menciona uma data específica para o nascimento de Jesus. Então, como essa data foi escolhida? A origem da celebração em 25 de dezembro está ligada a festivais pagãos que aconteciam durante o solstício de inverno. Um exemplo é o Festival Romano do Sol Invictus, uma celebração em homenagem ao deus Sol que ocorria no final de dezembro. Quando o cristianismo começou a se espalhar pelo Império Romano, a Igreja adaptou essa data para celebrar o nascimento de Cristo, substituindo os festivais pagãos por uma celebração cristã. Além disso, a Bíblia fornece poucos detalhes sobre a época do ano em que Jesus nasceu. Em Lucas 2, 8, 12, lemos que havia pastores nos campos cuidando de suas ovelhas na noite em que Jesus nasceu. Isso sugere que o nascimento pode ter ocorrido em uma época mais quente, como na primavera ou no outono, já que os pastores dificilmente estariam no campo durante o inverno rigoroso. A escolha de 25 de dezembro como data oficial do Natal foi feita no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião dominante no Império Romano. Essa decisão foi mais política do que teológica, pois visava unificar o império em torno de uma data comum. Apesar disso, a celebração do Natal ganhou um profundo significado espiritual ao longo dos séculos, simbolizando a vinda do Salvador ao mundo. Embora a data exata do nascimento de Jesus não esteja na Bíblia, o mais importante é o significado do evento que celebramos. O nascimento de Cristo é um lembrete do amor de Deus pela humanidade e de seu plano de salvação. Como cristãos, somos chamados a focar no significado espiritual do Natal, em vez de nos apegarmos a tradições que, embora belas, não têm fundamento bíblico. Explorar essas tradições nos leva a uma importante reflexão sobre nossa fé e nossa relação com a palavra de Deus. Muitas vezes, seguimos práticas e crenças sem questionar sua origem ou fundamento, assumindo que tudo o que aprendemos é bíblico. No entanto, como vimos ao longo deste vídeo, nem todas as tradições que adotamos têm base nas Escrituras. Isso não significa que essas práticas sejam necessariamente erradas, mas é crucial discernir entre o que é essencial para nossa fé e o que é fruto de convenções humanas. A Bíblia nos chama a examinar tudo e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Isso inclui avaliar nossas crenças e tradições à luz das Escrituras, buscando sempre a verdade que vem de Deus. Quando nos dedicamos a estudar a Bíblia de forma profunda e sincera, somos capazes de distinguir o que é verdadeiramente inspirado por Deus e o que é apenas uma adição cultural ou histórica. Mais do que apontar erros ou criticar tradições, este vídeo é um convite para você buscar um relacionamento mais íntimo com Deus por meio de sua palavra. Ao fazer isso, você encontrará uma fé mais sólida, baseada na verdade eterna e não em conceitos humanos. Lembre-se de que a verdadeira essência do cristianismo não está em rituais ou práticas externas, mas em um coração transformado pela graça de Deus. Ao refletir sobre essas tradições, pergunte a si mesmo: minha fé está baseada em Jesus e em sua palavra, ou em tradições que podem ter obscurecido o verdadeiro propósito do Evangelho? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo.
Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.